Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria, irmãos, nós estamos na presença de Deus e é uma honra, né? Aleluia. Eu estava perguntando ali o presbítero Henrique se estava quente, né? Ele disse que não. Rapaz, não deve ser o nervosismo, né, irmão? Porque quando a gente faz as coisas para o Senhor, nós procuramos fazer com o máximo de zelo e responsabilidade possível, né? E eu estava conversando com a pastora, irmãos, e eu fiquei surpreendido pela quantidade de membros hoje no nosso meio, irmãos, né? Poderia estar lotado, né, irmãos? Todo o corpo, né, adorando e servindo ao nome do nosso Deus. E esse é o nosso diagnóstico carnal. Mas quando a gente olha pelo lado espiritual, irmãos, isso, tudo que está acontecendo, Jesus já vaticinou tudo isso. Quando ele falou no sermão, em Mateus capítulo 24, que o amor de muitos se esfriariam, né? Pelo aumento da iniquidade, ou seja, pelo aumentar o pecado, o amor de muitos iam se esfriar, né? E devido aos últimos dias que nós estamos vivendo, nós louvamos a Deus, irmãos, porque é sinal que o nosso Senhor Jesus Cristo, a cada dia que passa, está voltando, não é verdade? E nós louvamos a Deus, irmãos, que se esses dias não se fossem abreviados, nenhuma carne sequer salvaria, né? Então já foi comprovado, alguns cientistas americanos já comprovaram que a rotatividade da Terra ela tem acelerado, irmãos. Isso tudo já está escrito na palavra de Deus, né? Os tempos estão se findando. E eu louvo a Deus pelos que estão aqui, né? É sinal que Deus nos moveu e nós estamos aqui nessa noite. É claro que uma boa parte do ser humano acarreta uma negligência, né? Há uma negligência do lado do ser humano. É como foi dito aqui pelo presbítero Henrique, uma salvação que se deixe se vencer por qualquer motivo, irmãos, para não estar na presença de Deus. E não tirando nem diminuindo sequer a soberania de Deus, mas uma grande parcela de contribuição está na vida de muitos, amém? Mas vamos ao que interessa, né? Que é a palavra de Deus, terceira sexta-feira da campanha, e eu creio que Deus falará conosco, amém? Vamos ler no tema da campanha, irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 20, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 20. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 20. Todos encontraram? Amém? Amém. Alguém está procurando? Podemos ler? Amém. Versículo 20 está escrito: ora, numa grande casa não há somente utensílios, talvez na sua tradução tenha vaso, de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Vamos ler o contexto, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo zelo. Repita comigo: tendo zelo. Tendo zelo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos repetir novamente: aparta-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Sente-se em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ser bem rápido
e bem objetivo nessa noite. Eu não quero cansar ninguém em trazer enfado, né? Mas para que eu tenha uma boa exposição, vai ser necessário uma coisa somente. Eu lhe peço nessa noite em nome de Jesus. Primeiramente, irmãos, por zelo e respeito ao Deus que nós servimos, amém? Uma coisa eu lhe peço: redobre a sua atenção, preste bem atenção e foque somente na palavra do Senhor nessa noite, amém? Eu creio que o nosso Deus falará conosco profundamente, né, irmãos? Irmãos, nessa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, na ordem cronológica, são as últimas palavras de Paulo. As 3 últimas cartas que Paulo escreve, já ele se findando, é a carta a Tito e as 2 cartas que ele endereça a Timóteo. Quando Paulo escreve essa carta, é por volta de 64 a 65 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele está pela segunda vez preso em Roma por anunciar o Evangelho, pregar as boas novas, porque todos nós sabemos que o grande apóstolo Paulo, antes de ser um grande missionário, um grande evangelista, um grande pastor e um grande implantador de igreja, ele foi um perseguidor. E agora ele passa a ser perseguido. Agora as suas últimas palavras é essa segunda carta que ele escreve a Timóteo. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo agora se encontra preso, velho, encarcerado, acorrentado em uma masmorra em Roma. E no capítulo 4, as suas últimas palavras são para Timóteo: já estou sendo entregue por libação e sacrifício. Capítulo 4, versículo 6. Versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora estou certo que me está preparado a coroa que o justo juiz me dará, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam e esperam a vida do Senhor. Olha só a profundidade das últimas palavras de Paulo. E ele continua falando: procura vir ter comigo depressa. E vai em Troade, me traz a capa, os livros e especialmente os pergaminhos, porque bem Paulo já sabia que o seu tempo estava se findando. E nessa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, a espinha dorsal dessa carta é em assegurar e firmar ao seu filho amado Timóteo as vivências dos últimos dias. Se você prestar bem atenção, essa última carta, Paulo vai primeiramente encorajar Timóteo a permanecer firme e fiel diante do Senhor, mesmo após a sua partida. E depois ele vai trazer um clareamento espiritual na mente de Timóteo aos acontecimentos dos últimos dias. E eu não sei se você tem notado, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, a igreja do Senhor. Talvez você não esteja a pau que está acontecendo sobre essa terra, irmãos. Mas o que está acontecendo, irmãos,
é um sinal, um alerta, é como um termômetro aferindo a pressão de que sinaliza que o nosso Jesus Cristo está voltando. Só que nós estamos cegos espiritualmente. Quando eu digo nós, irmãos, sou eu e é você. Sabe por quê? Porque nós só estamos esperando nesse presente século. Nós estamos tão arraigados, irmãos, nessa terra, que esquecemos que o nosso Senhor está voltando. Estamos tão preocupados, irmãos, com o dia de amanhã. E o próprio Jesus disse que nós não deveríamos se preocupar, porque já basta a cada dia o seu próprio mal. Só que nós estamos tão preocupados, irmãos, com o dia de amanhã, que nós estamos perdendo o foco, a visão espiritual, que logo em breve vai haver o primeiro alarido da primeira trombeta. E só aqueles que tiverem com seus ouvidos, irmãos, preparados, escutará o alarido da primeira trombeta. Eu não sou um insano, irmãos, aqui em falar que nós não temos que arcar com as nossas responsabilidades. Nós temos sim. E principalmente nós que somos pai e mãe de família. Mas eu digo, irmãos, é que as coisas desse mundo têm nos sufocado, irmãos. E tem nos dado, irmãos, uma corrida desenfreada por sobre as coisas dessa terra. Enquanto Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, irmãos, Ele nos acrescentará. O salmista Davi, irmãos, ele diz no seu salmo que ele foi jovem e agora estava velho, mas nunca viu um justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, irmãos, o Senhor Ele nunca nos desampara. E agora Paulo está preparando a Timóteo, irmãos, para os fatos e os acontecimentos dos últimos dias. E no capítulo de número 2, onde está sendo discorrida esta campanha, Paulo começa trazendo 3 ilustrações. A primeira é a ilustração do grande soldado. A segunda, do corredor vitorioso, do corredor vitorioso. E a terceira, irmãos, e a terceira é aqueles que permanecerão fiel diante de Deus. E quando ele continua, irmãos, o capítulo 2, ele vai alertar Timóteo, uma alusão dos verdadeiros e dos falsos profetas. E ele faz uma comparação, uma ilustração, e ilustra como vasos. Os vasos de honra e os vasos de desonra, irmãos. Os vasos que Paulo está querendo falar para Timóteo são todos aqueles, irmãos, que está apto para fazer realmente a obra de Deus com amor, integridade, responsabilidade e fidelidade diante de Deus, e aqueles que professam serem servos de Deus. E é por isso que no versículo 20 ele fala: numa grande casa não há somente vasos de honra, mas também há vasos de desonra. E agora eu vou pregar, irmãos, e aplicar sobre esses vasos numa grande passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo falou logo após também a crucificação. Aleluia!
Em Mateus capítulo 21 e versículo 29, vai estar escrito dessa forma, irmãos. É sobre a figueira. Capítulo 21 e versículo 19 está escrito: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folha, disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Você sabe qual é o contexto aqui, irmão? Você sabe o que está acontecendo aqui? No capítulo de número 21 é a grande entrada triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém. Todo aquele preparativo, quando ele fala para os seus discípulos, um jumento que nunca tinha sido usado nem na lavoura e nem por um homem nenhum. Ele dá todas as preparações para os seus discípulos, coloca-se um manto sobre aquele jumento, e ele monta naquele jumento e tem a grande entrada triunfal de Jesus Cristo na grande Jerusalém. E a multidão vai aclamando, e a multidão vai entrando na cidade com alarido: Hosanas, Hosanas o Senhor nas alturas. E quando aqueles que estão lá dentro, irmão, começam a observar o que está acontecendo, eles se perguntam uns aos outros, e o povo diz: é Jesus de Nazaré, o enviado de Deus, o Messias, o filho de Davi. E é por isso que nós estamos gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, porque é o Filho de Deus que está entrando na Jerusalém. E a primeira visão que Jesus tem é do templo, irmãos. Pode ler capítulo 21. E ele começa a ver, irmãos, o que estava acontecendo dentro do templo. Tinham transformado, que Salomão diz que a minha casa será chamada casa de oração, tinha se transformado em um covil de salteadores. Estava cheio de vasos de desonra. Vasos que profanaram o templo do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus entra, expulsa aqueles covis de salteadores e purifica o templo. Aleluia. Nós estamos diante da presença de Deus, igreja do Senhor, para sermos vasos de honra e não de desonra. Porque se eu perguntar aqui, irmãos, quem é vaso de honra, provavelmente você responderá: eu sou. Mas o que condiz se eu sou ou não sou vaso de honra vai ser o meu caráter, vai ser as minhas atitudes, é como eu ando na presença de Deus, é como eu trato a minha família, é como eu ando na obra do Senhor. É isso. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus vai para Betânia pernoitar com seus discípulos. Aleluia, Deus. E quando ele volta para Jerusalém, aproximadamente 9 quilômetros, a Bíblia vai ser bem clara, irmãos, e dizer que Jesus vê de longe, irmão, uma figueira frondosa, cheia de folhas, irmãos. Ela estava toda ornamentada. E Jesus, vai ser bem clara a escritura, que Jesus teve fome e foi até a figueira procurar o figo. Só que ele abre seus galhos, abre os seus ramos, abre as folhas, e ele não encontra nenhum figo a não ser folhas. Contrariando o próprio Marcos quando escreve dizendo que não era tempo de figos. Ou seja, tem muita gente, irmãos, oferecendo trabalho diante da presença de Deus apenas com folhas. Só tem folha, não tem fruto, irmão. Ou seja, só tem aparência, mas não vive, igreja do Senhor. A Bíblia vai ser bem clara que Jesus diz que não achou o figo a não ser folhas. E talvez você não saiba, o figo antecede a folha. Se tinha folha, presume-se que era para ter figo. Você está vendo, pastora Cláudia? Meu Deus, Ou seja, aquela árvore estava tocando trombeta
bíblica. Não é sobre eu pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado, porque isso é dom, e dom é dado no nosso meio, e a Bíblia diz que ele dá sem arrependimento. Agora o fruto é diferente. O fruto é diferente, irmãos. Sabe por quê? Porque você não pode me julgar, irmãos, pela mensagem que eu exponho. Você não pode dizer que eu sou homem de Deus por ter uma boa oratória. Você não pode dizer que o André é um homem de Deus por ter uma boa mensagem, uma teologia. Não, irmãos. Isso é dom. Isso é folha diante de Deus. E Deus não está preocupado com folha. Deus está preocupado com fruto. É isso, irmãos. É fruto, irmãos. Espírito Santo de Deus. Aquela figueira, irmãos, estava anunciando apenas a aparência. E Deus nos conhece, irmãos. Eles são do meu e do teu coração. Ele sabe o que é verdadeiro e o que é o falso. Ele sabe quem é luz e quem está na treva. Ele sabe quando está falando a verdade e quando está falando a mentira. Ele sabe quando está andando no caminho estreito, quando está andando no caminho largo. Mas não podemos servir a Deus apenas com folhas. Temos que ter o fruto em nossas vidas. Nós temos que ser vasos de honra. Aleluia, Deus. É isso que Paulo estava querendo ensinar a Timóteo, porque ele ainda era um rapaz jovem. Ele disse: olha, Timóteo, preste muito bem atenção, que nos últimos dias se levantaram muitos, dizendo que servem, mas apenas com folhas, mas o fruto está distante. E a Bíblia vai dizer, irmãos, e é interessante nós observarmos que parece que é o único milagre negativo de Jesus. Porque todos os milagres de Jesus foi dar vista ao cego, ressuscitar o morto, levantar o coxo. E quando nós olhamos essa passagem, nós pensamos que é algo negativo que Jesus fez. E não é, irmãos. Há uma grande revelação espiritual nessa passagem, irmãos. Aleluia, meu Deus. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus não amaldiçoou, ele apenas falou: olha, fique como você está, fique como você sempre teve. Talvez se o Senhor congelasse nesse momento, irmãos, as nossas vidas, o que será que nós apresentaríamos diante de Deus? Será que só folhas, irmãos? Só aparência? Só dizer que somos, mas na realidade não somos? Será que eu sou homem de Deus porque eu digo que sou? Ou porque alguém vê em minhas qualidades da semelhança de Cristo na minha vida? Ou seja, ela vê fruto na minha vida. Então é isso, irmão. Se Jesus congelasse nesse momento as nossas vidas, e cada um de nós se apresentássemos diante de Deus, o que será que nós apresentaríamos diante de Deus? Aleluia, meu Deus. E eu vou dizendo novamente: Deus, Jesus, Ele não quer folhas, Ele quer fruto nas nossas vidas. Ele quer realidade no íntimo, irmão. Ele quer um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Ele quer um corpo sadio, unidos, ligados uns com os outros, porque não tem como um corpo ser dividido. O próprio Jesus disse, quando disseram: olha, ele expulsa os demônios pelos principais do Beelzebul. Aí Jesus disse: como é que pode? Um reino dividido não se subsiste. Verdade, meu Deus. Como é que pode, igreja do Senhor? Aleluia. Ou nós somos ou nós não somos, irmão. Aleluia, meu Deus. Ou está na luz ou está na treva. É o que foi limpo aqui nessa noite, irmãos. Ainda que Israel seja como os grãos da areia da praia, somente o remanescente será salvo. Nem todos que estão em Israel são de fato israelitas.
nem todos que se dizem ser vasos de honra realmente são. E eu não posso fazer uma análise da tua vida, e você também não pode fazer da minha. Agora cabe a cada um de nós, irmão, se pautarmos diante da presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um vaso de honra diante da tua presença, Deus. Eu não quero ter apenas aparência, Deus. Eu não quero apenas ter folhas, Senhor. Eu quero dar frutos para a glória do teu nome, para que o teu reino cresça, o teu nome seja glorificado, Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. E Paulo disse para Timóteo, Deus de poder e glória. e a comparação foi essa, igreja. E a comparação é essa. A primeira coisa da figueira é a aparência. E a segunda é a investigação. Jesus foi para a figueira procurar o quê? Foi procurar o quê? Na figueira, Jesus, ele teve fome a fim de achar o fruto, o figo, né? Ou seja, Deus tem todo o direito, irmãos, de investigar o meu e o teu caráter. Ele tem todo o direito de saber se realmente eu e você servimos para realmente sermos servos, ou se apenas de aparência. Ele tem o todo direito. Então ele foi a fim de procurar o figo, o fruto, e não achou. E ele estava querendo mostrar para o povo que muitos dos dias dele estavam daquele jeito, como os saduceus, os sacerdotes, os escribas, tinham zelo, mas zelo sem entendimento, irmãos. E é como, irmão, sabe o que? A igreja de Laodiceia, ela faz propaganda dela mesma. Estou rica, né, presbítero Henrique? Abastada, não preciso de nada. Só que Jesus, irmãos, ele faz outro diagnóstico. Ele diz: tu não sabes que tu és cego, nu e miserável. Estou a ponto de te vomitar na minha boca. É como aquele fariseu, irmãos, que subiu no templo para orar. Ele disse: eu oro 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo de quanto tenho, não sou como esse publicano aí não. Só que quem saiu justificado, irmãos, não era quem tinha folha, era quem tinha fruto. Porque o publicano, nas suas orações, ele disse: eu não sou digno nem de olhar para o céu, Deus, de tanta iniquidade, porque tu és um Deus santo, irmãos. E a Bíblia diz que ele é tão santo que é impossível ele contemplar a iniquidade, irmãos. Não tem como o nosso Deus contemplar a iniquidade. E nós não podemos fazer diagnósticos do outro, não. Nós temos que fazer. Deus faz os nossos diagnósticos, irmãos. Sabe por quê? Você tem que se examinar. Eu tenho que me examinar. É cada um. Paulo ensina isso. Nós ouvimos muito na Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Cada um se examine nessa noite, igreja. Olhe para si, olhe-se verdadeiramente. Você é um vaso de honra ou um vaso de desonra. E nessa noite, irmãos, eu creio em nome de Jesus Cristo que Deus há de nos levantar para ser vaso de honra. Sabe por quê? Porque o olho do homem é enganoso, irmão. O que foi que aconteceu quando Samuel chegou na casa de Jessé? Viu Eliabe, um homem grande, forte, de bela aparência, só tinha folha. E passou todos os outros, irmãos. E tinha um que estava lá no pasto, irmãos, caído no esquecimento, mas esse tinha fruto. Esse era vaso de honra, irmãos. Esse se colocou diante da presença de Deus, irmãos. Olhem, um vaso de honra, irmão. Sabe por quê? Você sabe qual é a diferença de um vaso de honra e um vaso de desonra? Que não está escrito aqui, mas o Senhor colocou no meu coração. Saul, quando ele pecou, ele disse: eu tenho um trono ainda, não me arrependo. Eu tenho uma coroa, não me arrependo. Eu tenho os súditos, eu não me arrependo. Ainda estou diante do povo, estou sem arrependimento. Só que Davi foi diferente, irmãos. No Salmo 51, é um dos salmos mais profundos que eu acho da Bíblia Sagrada. É quando Davi peca, diante da presença de Deus. Ele diz: Senhor, traz de volta a alegria do meu coração, para
prestar louvor diante de ti e diante do povo de Israel. Davi, ó irmãos, ele podia perder tudo. Ele disse: olha, pode tirar a coroa, pode tirar o trono, pode tirar o reino, pode tirar a riqueza, mas ele falou: irmão, quebrou o coração de Deus. Só não retira, Senhor, o teu Espírito Santo da minha vida. Isso é qualidade de vaso de honra diante da presença de Deus. É isso que nós temos que almejar, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos enxertados nele. Está escrito em João capítulo 15, irmãos. Porque ele é a videira verdadeira. Tem muita videira falsa aí fora, irmãos. Tem muita videira falsa que diz que tem fruto, mas não tem, só tem folha. Mas ele não, ele é a verdadeira. E ele diz que nós estamos enxertados nele, irmãos. E ele nos chamou para que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Porque aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora, irmãos. E para encerrar, irmãos, Aleluia. é o que João Batista diz: eis que o machado já está posto além. Eita Deus. E toda árvore, irmãos, as árvores aqui somos nós. O machado é o nosso Senhor Jesus. E quem vai cortar é o nosso Deus, irmãos. E toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada fora. Sabe o que vai acontecer com os vasos de desonra, irmãos? Estão preparados. Olha, irmãos, Deus já tem os vasos preparados para o dia do juízo. Queira nessa noite, em nome de Jesus Cristo, faça um autoexame sobre a sua vida, irmão. Queira estar diante da presença de Deus como vaso de honra, irmãos. Dê fruto diante da presença de Deus. Não queira ser apenas uma figueira de aparência que tenha só folha, não. Dê frutos diante da presença de Deus. Porque Paulo, irmãos, sabe qual foi o fim de Paulo? Decapitação. Pescoço rolado. Na minha concepção, ele e Moisés, os maiores homens da Bíblia Sagrada, um homem, irmãos, que chorou pelo mundo, lutou pelas almas, irmãos, e implantou o Evangelho em um continente, o grande apóstolo Paulo. E o seu final foi esse, irmãos: decapitação. Pedro não se achava digno de ser crucificado como nosso Senhor pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, se achando indigno de ser crucificado como foi crucificado Jesus. E tantos outros, irmãos. Isaías cerrado ao meio. João, na sua velhice, o ameaçaram de jogar num caldeirão de óleo, rebolar ele dentro, irmão. E dizem estudiosos que ele fala essas palavras: ah, se eu fosse jovem, eu me lançava era aí dentro. E vão jogar num caldeirão de óleo. E nada aconteceu. Fervendo, irmão, borbulhando. Esses foram grandes vasos de honra e não são diferentes de nenhum de nós, irmão. Agora cabe a mim e a você estar dentro da presença de Deus para servir e ser vaso de honra para a glória de Deus. Amém?